Eu tinha escrito umas palavras para dizer, nesta ocasião, em que é difícil não saudar de forma muito amiga a família do homenageado. São várias gerações familiares que perseguiram uma linhagem e tentam projetar essa linhagem, de acordo, aliás, com o lema das comemorações, o futuro como tradição. Mas prefiro improvisar. E, naturalmente, que nesse improviso, o primeiro traço, a primeira evocação, é aquela que respeita ao homenageado, que daqui por um ano celebrará, por assim dizer, os 150 anos sobre o seu nascimento. Alfredo da Silva era singular. Era singular como pessoa, era singular como empreendedor, se diz hoje empresário, se diria na altura, era singular como industrial, era singular como visionário e era singular como representante de uma vontade de mudar Portugal, um Portugal que era muito diferente daquilo que ele defendia e que ele queria que passasse a ser um país moderno. Era uma personalidade singular em termos pessoais. Muito visionário, muito determinado, muito combativo, muito resistente, muito persistente, muito capaz de arrostar com as circunstâncias mais difíceis, muito liderante no sentido de comandar homens, comandar empresas, comandar projeto, mas ao mesmo tempo um grande empresário, Para ele, o ser como era tornava-se inseparável do seu papel como empresário, como criador de riqueza, como agregador de vontades, de energias, de talentos, de tecnologias, de inovação, de criatividade, para mudar Portugal. E era um industrial. E além de ser um industrial, amava a sua pátria e queria que Portugal passasse a ser um país moderno. Tudo coisas muito raras na altura em que viveu. Muito raras. Ele foi praticamente o grande pioneiro da indústria portuguesa do século XX. Tinha havido indústria no passado português? Tinha. Incipiente, insuficiente, atrasada, muito aquém daquilo que era o sonho de Alfredo da Silva e, sobretudo, daquilo que era a realidade que nos rodeava. Portugal tinha uma tradição essencialmente agrária e uma vocação comercial. Nós tínhamos uma tradição agrária que durou até ao século XXI e tínhamos uma vocação comercial. O português é naturalmente um comerciante, capaz de estabelecer pontes, de unir continentes, oceanos, culturas, civilizações. Não era um industrial. Houve alguma indústria fomentada pelo Estado, na altura pela coroa, no século XVIII. Houve alguma indústria de iniciativa do que chamaríamos hoje sociedade civil, no século XIX. Mas a Revolução Industrial não ocorreu no nosso país no tempo em que foi vivida nas mais progressivas economias europeias. Nós chegámos tarde à Revolução Industrial, como chegámos tarde à Revolução Verde, como chegámos tarde à Revolução Urbana. Ser-se industrial em Portugal era ser-se contra a corrente.
ser-se contra o que se considerava a natureza do português. Alfredo da Silva foi contra a corrente. Quis ser um industrial. Acreditou na indústria. E não há como hoje não reconhecer a visão no instante em que a Europa descobre que um dos erros que cometeu foi desistir da indústria. E um dos erros que por vezes nós cometemos em Portugal é o de não apostarmos na indústria. E daí falar-se em plena pandemia, como uma das lições da pandemia, no desafio à Europa da reindustrialização. Como ter de comprar noutros continentes a outras potências comerciais aquilo que a Europa podia e devia criar. Como? E que é básico para a saúde das pessoas, que é básico para a vida das pessoas. E como descobrir isso tarde? E nós poderíamos multiplicar os exemplos em Portugal. Ainda hoje, tendo nós uma indústria que está longe, que vê longe, que vai longe, que exporta e que ganhou com a experiência de Alfredo da Silva, ainda hoje, nós, não sendo já o país agrário que éramos, somos outro tipo de país agrário, continuamos muitas vezes a privilegiar o comércio e os serviços. A indústria aparece como uma realidade a que se não afeiçoa o espírito português. Alfredo da Silva foi nisso um pioneiro, foi nisso um precursor e foi nisso contra a corrente. Mas foi contra a corrente na afirmação da liberdade da empresa em Portugal. Portugal tem uma tradição, todos o sabemos, de Estado, estatista. Portugal foi das primeiras monarquias absolutas da Europa. Foi das últimas a deixar de o ser. Em rigor, muito do salazarismo foi, à sua maneira, uma monarquia absoluta de liderança do chefe do governo. E pré-industrial, com exceções. Uma das exceções vinha do passado, tinha sido corporizada por Alfredo da Silva. Muitos séculos de presença do Estado na sociedade portuguesa fizeram com que praticamente nada deixe de depender, direta ou indiretamente, dos poderes públicos. E de viver bem dessa forma. E por isso nós chegámos tarde ao liberalismo. Verdadeiramente não tivemos liberalismo como o europeu. Por isso chegámos tarde à afirmação do peso da sociedade civil, assim se chama ela hoje. Por isso chegámos tarde ao reconhecimento da liberdade económica, da liberdade da empresa, da livre iniciativa. E por isso, mesmo no plano político, os liberalismos de esquerda e de direita foram sempre os irmãos pobres da esquerda e da direita portuguesa. Sempre. Mais depressa afeitos ao bonapartismo, ao conservadorismo, ao espírito revolucionário, a tudo menos a vivência liberal. E não deixa de ser uma ironia esta comemoração, 149 anos depois, começada hoje, num instante em que verdadeiramente muita desta cultura tradicional estatista continua a dominar a maneira de ver e de viver na sociedade que formamos. Alfredo da Silva era diferente. Entendia que se devia fazer diferente. Tentou fazer diferente. Mas evocá-lo com a sua energia indomável, com a sua capacidade de viver no exílio e regressar, de se envolver até na política partidária quando necessário para defender as suas causas, os seus ideais, é no fundo ir ao encontro
do lema que foi escolhido e bem escolhido para esta celebração: o futuro como tradição. E, embora bem escolhido, o Presidente da Comissão Comemorativa tinha de ser um bom, eu diria um grande historiador, e um grande historiador político, mas com visão socioeconómica também. Porquê? Porque precisamente outra característica portuguesa é de ver o futuro como ruptura em relação à tradição e ver a tradição como ruptura em relação ao futuro. Esse é um dos problemas da sociedade portuguesa, que aparta hemisférios de dimensão variada ao longo do tempo, inconciliáveis, porque um não é capaz de projetar a tradição no futuro e o outro pensa que criar o futuro é destruir a tradição. Ora, precisamente os países mais ricos, mais progressivos, mais desenvolvidos, são aqueles que souberam conciliar a tradição com o futuro. Porque a tradição é conciliável com o futuro. A tradição pode ser vivida de diversas formas, construindo múltiplos futuros. E o futuro só é verdadeiramente, como se diz hoje, numa expressão que está adquirida e, portanto, também tive de aderir a ela, só é sustentável, isto é, só é duradouro, só é partilhável por várias gerações, só é capaz de suscitar a base de apoio que lhe permita ser efetivo se se basear no passado e nas lições desse passado, também projetadas no presente. Senão, passamos a vida a cometer os mesmos erros de sempre. O que tem de impressivo o programa das comemorações é que, por um lado, representa aquilo de que Portugal precisa e, por outro lado, projeta o legado de Alfredo da Silva. Nós precisamos de quem faça a ponte entre a tradição e o futuro. Quem conheça o passado, mas seja portador de futuro. De quem queira construir o futuro, mas tenha presente as lições do passado. E a linhagem de Alfredo da Silva é essa. Quando aqui vemos várias gerações da mesma família, nós percebemos como a sua obra foi gigante, porque não se sobrou na segunda geração, nem na terceira geração, nem vai se sobrar na quarta geração. Isto é raríssimo em Portugal. Não há disto em Portugal. Há casos excepcionais, mas não há. E não há porque, precisamente, se não soube virar a tradição para o futuro e construir o futuro na base da tradição. É uma das peças portuguesas. Alfredo da Silva estará hoje muito feliz por ver que precisamente o que queria realizar continua a ser concretizado pelos seus descendentes 149 anos depois. E como? Falando dos temas do passado, do presente e do futuro. Falando do trabalho, do novo trabalho e da nova organização social. Falando da saúde e do papel da saúde que para economias. Tal é a importância que a saúde tem na percepção das sociedades e, portanto, no funcionamento das economias. Falando da mobilidade, num tempo em que tem havido tudo menos mobilidade. Depois de termos descoberto a mobilidade quase plena, redescobrimos inesperadamente a quase total falta de mobilidade. E, no entanto, são desafios essenciais do futuro. Mas não fica por aqui o programa comemorativo, porque tem ciência, tem tecnologia, tem serviço da comunidade, tem educação e tem juventude. Esse é o segredo da conjugação entre a tradição e o futuro. É que a juventude conheça a história. Porque se não conhecer a história, não pode, obviamente,
aprender as lições da história. É preciso que aprenda essa história na transição do século XIX para o século XX, no começo do século XX, na transição de regimes políticos, monárquico, republicano, parlamentar, e aquele que lhe viria a suceder, vivido por Alfredo da Silva, numa boa parte ainda em ditadura militar e depois da constitucionalização num período relativamente curto. E aprender essa história é aprender o que era a economia do país, e o que era a sociedade portuguesa, e o que era a política portuguesa, e o que eram os desafios de Portugal. E os desafios de Portugal estão no projeto, hoje diz-se no conceito, no projeto de Alfredo da Silva. Um Portugal que seja mais e melhor, um Portugal que seja capaz de diversificar as suas atividades económicas, não esquecendo esse núcleo duro fundamental que é a indústria, mas que se abra aos transportes, na altura os transportes marítimos, fundamentais entre continentes, que se abra aos serviços, que tenha presente o comércio que emergia, que saiba fazer a ponte com a sociedade agrária que existia tal como ela era na altura e hoje será muito diferente. Um Portugal capaz de compromisso. Eu vi como título da obra compromisso. Porque Alfredo da Silva era indomável, tinha um temperamento imparável, mas quando necessário fazia compromissos. Fazia compromissos pelo país, até compromissos sociais pelo país. Era capaz de os fazer. Quando entendia que os compromissos sacrificavam a realização do seu projeto, naturalmente seguia em frente. Ou seja, a vários títulos, muito estimulante este programa comemorativo. E arranca num momento particularmente penoso da vida portuguesa. Penoso em termos de saúde pública, penoso em termos económicos e sociais. E continuará penoso em termos económicos e sociais por um tempo apreciável, superior àquele que nós desejaríamos. E durante esse tempo, que coincidirá em parte com o ano de reflexão, de debate, de colóquio, de aprofundamento das temáticas referidas, que boa ocasião para olhar para a história, retirar as lições da história e pensar e repensar o futuro. Dir-se-á, mas não é boa ocasião para repensar o futuro quando se tem de lutar ao nível da sobrevivência, quando serão centenas de milhares de portugueses a lutar pelo emprego, ou lutar pelo salário. Serão milhares e milhares de empresas a lutarem pela sobrevivência, pelos rendimentos, em muitos casos mínimos, para poderem construir futuro. É evidente que há emergências, mas uma coisa é olhar para as emergências e ficar nelas, outra coisa é olhar para as emergências e pensar no médio e no longo prazo, no futuro para além das emergências, naquilo que é estrutural no desenvolvimento económico e social do país. Porque se aquilo que é estrutural não for mudado, à primeira pandemia, à segunda pandemia, ao terceiro acidente de percurso, muitas questões se colocarão, se não idênticas, se não iguais, mas parcialmente sobreponíveis àquelas que temos vivido ao longo dos tempos. E por isso há aqui uma coincidência temporal entre esta reflexão que olha para o século XX, desde o início, e ao mesmo tempo olha para o século XXI, que ainda tem muito pela frente, e olha para a situação dorida, dolorosa dos portugueses neste momento e nos próximos tempos, e pensa não apenas no sofrimento diário de cada um desses portugueses, mas pensa naquilo que é preciso fazer para, no futuro,
haver condições que permitam sustentadamente, isto é, duradouramente, que eles possam viver em Portugal, possam criar empresas em Portugal, possam exercer a sua atividade como trabalhadores em Portugal, possam melhorar a educação e a saúde em Portugal, possam ter maior solidariedade social assente naquilo que foi criado em termos de produção e de riqueza em Portugal, e que isso seja possível passar como testemunho de geração em geração. Não é pedir que haja muitos Alfredos da Silva. Provavelmente, isso era pedir o impossível. Porque surgem personalidades destas em número muito raro em todas as sociedades e todas as economias, em cada tempo histórico. Mas é pedir que se aprenda a lição, que se aprenda o testemunho, se aprenda a linhagem e se projete no futuro. E isso é um grande desafio que se coloca, e que se coloca no momento exato. Teria sido preferível que o momento não fosse este doloroso que vivemos. Mas sendo este o momento doloroso, a reflexão é feita neste momento doloroso. A pensar nos problemas de cada dia e a pensar nos problemas dos futuros dias, ou dos dias do futuro. Agradeço à Fundação Amélia de Melo, à família do homenageado, à comissão que vai ter um labor infindo no próximo ano, ao Ministério da Educação e à associação que reúne os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. Porque esta é uma mensagem que é preciso fazer passar para o futuro. Quantas vezes não encontrei nos meus alunos a ignorância de realidades básicas da história recente de Portugal. Porque o século XX ainda é relativamente recente. Da história do século XX. E me perguntei como é possível construir o século XXI desconhecendo o século XX. O contributo da Fundação Amélia de Melo é esse. Homenagear um homem notável e que espero possa vir a ser homenageado mais detidamente e mesmo galardoado na cerimónia final destas comemorações, e olhar para a juventude e fazê-la compreender que ainda vai a tempo de construir um futuro diferente e melhor. Muito obrigado.